Olá, eu sou a Bruna e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Química, sob orientação do professor Arthur Franz Kepler. O título é Estudos para a síntese de derivados fluorescentes de nitronas para fins de sensoriamento. Sensores são dispositivos preparados para receber dados químicos ou físicos que serão transformados em coordenadas elétricas. Essas coordenadas elétricas vão ser amplificadas para análise e será possível detectar a modificação de alguma propriedade da molécula, como, por exemplo, diferentes regiões de emissão, absorção e solubilidade. Existem diferentes tipos de sensores, entre eles os eletroquímicos, habitualmente utilizados na química analítica, na qual destacam-se os sensores amperométricos, onde ocorre medição de a corrente elétrica resultante a partir da oxidação ou redução da espécie a ser analisada, condutométricos, com aferição contínua da condutividade, e potenciométricos, com as informações sobre as amostras extraídas a partir da diferença de potencial entre dois eletrodos. Já os sensores ópticos podem operar em diversas regiões do espectro UV visível e infravermelho, oferecendo dados de transmitância, absorbância, luminescência, reflectância e fluorescência. As sondas também são um tipo de sensor, no qual uma molécula exibe um sinal detectável. Podem ser projetadas para identificar analitos nos estados sólido, líquido e gasoso. Possuem ampla utilização com transdutores fundados em mecanismos eletroquímicos, biosensores e quimiosensores ópticos. As sondas químicas são com frequência planejadas para serem utilizadas em meio aquoso ou orgânico, no qual ocorre uma série de interações entre elas, presença de ligações de hidrogênio, interações hidrofílicas e hidrofóbicas, forças de Van der Waals e coordenação com metais. Na figura ao lado, temos como exemplo a sonda da molécula policetileno 1 substituído funcionalizado com imidazol, para a detecção de cobre 2+, e cianeto em água. A adição de cobre em concentração muito baixa consegue extinguir a fluorescência da molécula completamente. Com a inserção do íon cianeto, é possível restaurar a fluorescência da solução devido à formação do complexo estável com o íon cobre 2+, retirado da molécula. As características desejáveis para uma sonda são baixa toxicidade, alta seletividade e especificidade, limite de detecção baixo, ser de simples execução, barata, ter boa aplicabilidade e vencer desvantagens como branqueamento e lixiviação. Aqui nós temos outro exemplo de sonda química, que é a molécula 1,4-piridinil 1-fenil-2,9-carboxolil etênio, que é utilizada como sensor de pH em água. Em condições ácidas, o pH é igual a 1. A sonda não é fluorescente devido à presença de sua forma protonada na mistura, THF tampão. O espectro de emissão vai ser intensificado com o aumento do pH. Em pH maior que 4, a sonda resiste à protonação e assim é possível observar a sua fluorescência. Os biosensores ópticos fazem uso da radiação eletromagnética para gerar um sinal analítico que possa ser transduzido. A radiação produzida em contato com a amostra deve produzir algum parâmetro óptico, como, por exemplo, pH ou concentração do analito. Esse sinal será capturado por um receptor que utiliza segmentos biológicos, como enzimas ou imunoglobulinas, para realizar o reconhecimento do sinal óptico para projetar em um leitor em dados mensuráveis. Como exemplos, nós temos a proteína verde fluorescente, a GFP, inicialmente isolada da proteína da água-viva, a Coreia Victoria, que emite fluorescência no verde, com comprimento de onda máximo de 509 nanômetros. Outros pesquisadores puderam desenvolver novos estudos a partir desta proteína, expressando elas em E. coli e C. elegans, desenvolvendo uma gama de cores de proteínas fluorescentes. A GFP pode ser utilizada para diversas aplicações, como, por exemplo, marcar tumores em crescimento ou expor o avanço da doença de Alzheimer no cérebro. Os quimiosensores operam com base na mudança de fluorescência. Isso pode acontecer devido, entre outros fatores, ao deslocamento de cátions e ânions, substituição do ligante aniônico, mecanismos de ligação de hidrogênio, reação reduzida por analito,
extinção causada por agregação e emissão induzida por agregação. Abaixo estão representadas algumas classes de esqueletos moleculares fluorescentes que podem e são funcionalizados para fins de sensoriamento. Temos o antraceno, cumarina, naftalina, fluoresceína e lofina. A lofina é aproveitada para a elaboração de sensores para detectar e quantificar íons metálicos responsáveis por promover estresse oxidativo em sistemas biológicos. Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de novos compostos a partir do esqueleto da 2,4,5-trifenilimidazol, a lofina. Através da incorporação do grupo funcional nitrona, a ideia é apresentar uma nova classe de sondas fluorescentes responsivas capazes de responder a espécies radicalares de oxigênio ou quelarions metálicos, podendo ser aplicadas ao monitoramento de sistemas biológicos e processos químicos. O objetivo inicial do projeto era sintetizar esses dois isômeros, para estudar as propriedades eletrônicas e as diferenças de reatividade relacionadas às posições do grupamento nitrogênio mais e oxigênio menos no esqueleto insaturado do composto, e também para entender a influência na localização da nitrona perto ou não da lofina. Para isso, foram propostas duas rotas. Na rota A, a lofina metilada é oxidada a aldeído. Esse aldeído vai reagir com a fenilhidroxilamina, onde vai ocorrer um ataque nucleofílico do par de elétrons do nitrogênio no carbono do aldeído, eliminando água e gerando produto com nitrogênio ligado ao esqueleto do aldeído. Na rota B, a nitrolofina é reduzida para a formação de hidroxilamina. O par de elétrons da hidroxilamina reage com o aldeído, eliminando água e gerando produto com nitrogênio ligado ao esqueleto da lofina. A rota A começou pela síntese do reagente metilolofina. O composto foi preparado por meio de reação de 1,2-difenilethanodiona, 4-metilbenzaldeído com ácido acético e acetato de amônio, em refluxo por 8 horas a 150 graus. O passo mais trabalhoso desta reação se deu na fase pós-refluxo, com o entupimento do funil de vidro sinterizado, comprometendo o isolamento do produto, e também com o aparecimento de um subproduto de cor laranja em meio à lofina metilada amarela. Este sólido laranja trata-se de uma 2-amino-1,4-naftoquinona, que possivelmente foi gerada antes da formação do anel imidazólico na reação entre 1,2-difenilethanodiona e 4-metilbenzaldeído e amônio. Para resolver esse problema, o composto foi recristalizado a quente com acetato de etila. Após 24 horas, verificou-se a formação de agulhas amareladas. Os cristais foram filtrados, lavados com hexanos e secos sob pressão reduzida. A identidade do composto foi definida por plaquinha de TLC. Preparada a metilofina, foi iniciada a fase de homologação do grupo funcional aldeído. Para isso, a reação foi testada com diferentes solventes. Com 1,4-dioxano, esperava-se que essa reação fosse fortemente estereoespecífica e estéreo e regioespecífica, para gerar um aldeído correspondente, uma vez que o grupo metil presente na molécula de lofina encontra-se estericamente desimpedido. Mas as condições de refluxo não foram suficientes para que a oxidação ocorresse, ao passo que foi possível detectar material de partida mesmo após 24 horas de refluxo, além da presença de selênio coloidal. Com tetrahidrofurano, essa reação ocorreu em refluxo por 3 horas. A reação não apresentou o produto esperado, o que pode ser explicado devido à sua tendência de formar selenodiazóis, dos quais um átomo de selênio é incorporado à estrutura da molécula em reações onde ocorre a interação entre o dióxido de selênio e o THF. Com a dimetilformamida, a reação ficou sob refluxo por mais de 24 horas a 153 graus Celsius. Apesar do tempo demandado, a reação não ocorreu para a formação do aldeído. E isso pode ser explicado a partir da forte tendência ao processo de redução com dióxido de selênio e o DMF, em reação que produzem microcristais de selênio ao invés de reagir com a lofina metilada. Com o dimetilsulfóxido,
Esperava-se que após 5 horas de sobrefluxo a 189 graus, a reação fosse processada. Entretanto, a reação também não ocorreu para a formação do aldeído. A combinação entre os reagentes dióxido de selênio e o DMSO não contribuiu para a formação do aldeído, sendo mais adequada a formação de reagentes organometálicos. Após os resultados da rota A, foi decidido iniciar a rota B. Para isso, foi preciso sintetizar seu principal reagente, a 4-nitrolofina. A 4-nitrolofina foi sintetizada a partir da reação entre 1,2-difeniletanodiana, acetato de amônio, 4-nitrobenzaldeído e ácido acético. Foi empregado o mesmo procedimento reacional utilizado para a obtenção dos compostos metilofina. A 4-nitrolofina também apresentou problemas na fase sintética e também precisou ser recristalizada a quente com acetato de etilo. Ela foi comparada por plaquinha de TLC com o composto metilofina. Na rota B foram desenvolvidas duas reações, uma com benzaldeído e a outra com 4-imidazol-carboxialdeído. Para cada uma das reações, a 4-nitrolofina, o aldeído e o álcool etílico foram colocados em um balão imerso em banho de gelo com agitação mecânica. O ácido acético e o zinco metálico foram adicionados lentamente à reação, que ficou sob agitação por 2 horas até atingir temperatura ambiente. Seguindo este procedimento, ambas as reações não geraram produto. Apenas um produto parcial em forma de pequenas agulhas laranjas devido à interação com o etanol. Então foram feitas outras reações exploratórias com o objetivo de gerar a hidroxilamina antes da interação com o aldeído. Foi feita a reação a partir da 4-nitrolofina, cloreto de amônio e etanol em agitação mecânica a 40 graus Celsius e posterior banho ultrassônico. Com o objetivo do banho ultrassônico tornar a redução melhor controlada, a utilização de etanol e acetona como solventes. Nessa etapa, foi possível avaliar que o cloreto de amônio era pouco solúvel em etanol, quando comparado à água, deixando de fornecer íons H+. Os íons H+, assim como os elétrons liberados pelo zinco metálico, são essenciais para a formação da hidroxilamina. Foi realizada uma segunda etapa dessa reação, devido à mudança na sua coloração. Para isso, retirou-se o zinco metálico não reagido por filtração a vácuo. Do filtrado obtido, por meio de um funil de separação, isolou-se as fases orgânica e aquosa. À fase orgânica, acrescentou-se acetona, cloreto de amônio e zinco metálico, e essa mistura foi levada ao banho de ultrassom. As modificações na fase anterior não foram suficientes para a formação de produtos nas duas reações anteriores, mas elas forneceram importantes informações para modificar a metodologia para o desenvolvimento da nitrona. Agora, o banho ultrassônico passou a ser utilizado para a ativação do meio e promover a reação. Foram realizadas 3 reações com aldeídos distintos, benzaldeído, 4-imidazol-carboxialdeído e salicilaldeído. A reação com benzaldeído, todos os reagentes, a 4-nitrolofina, cloreto de amônio, zinco metálico, foram levados para o banho ultrassônico juntos, para posterior adição de aldeído e solvente. Após a mudança de cor da reação, a parte líquida retirada foi transferida para um balão, no qual acrescentados benzaldeído e acetona. O benzaldeído foi completamente solubilizado. A nova mistura ficou em agitação magnética por 3 horas, mas a analisar a placa de CCD da reação não houve formação de produto. Isso possivelmente aconteceu devido a acetona ser um solvente aprótico, não fornecendo íons H+ para a interação com o benzaldeído, impedindo a continuidade do processo reacional. Com o 4-imidazol-carboxialdeído e salicilaldeído, adotou-se levar a 4-nitrolofina juntamente com a água e a acetona para o ultrassom com o objetivo de promover sua dissolução completa, para só depois reagir com cloreto de amônio e zinco, novamente em banho ultrassônico. Outras modificações na metodologia, decididas em laboratório, foi a filtração da reação com algodão após o segundo banho ultrassônico, para só então incluir os respectivos aldeídos. Foi promovida a pulverização da 4-nitrolofina
em meio à mistura de solventes polares água e acetônia e posterior adição do cloreto de amônio e zinco metálico. Nesse meio, levado novamente ao ultrassom. Após a mudança de cor, isolou-se a parte líquida da reação e houve a adição dos respectivos aldeídos, 4-imidazolcarboxildeído e do salicildeído. As misturas foram levadas novamente ao banho ultrassônico e foi adicionada água na sequência. As reações foram filtradas a vácuo. A reação do aldeído 4-imidazolcarboxildeído foi parcialmente precipitada na mistura acetona e água. Ao analisar a placa de CCD da reação, não foi observada nenhuma mancha do produto. Já a reação contendo salicildeído manifestou a formação de uma pequena mancha isolada na placa de CCD, com polaridade compatível a uma classe das nitronas e de lofinas. A tabela abaixo traz a relação das reações realizadas com o banho ultrassônico para os diferentes aldeídos, o tempo de banho e também a reação e seus respectivos resultados. Em resumo, seguindo pela rota B, nós conseguimos a determinação das condições reacionais, quando a gente fez a agitação mecânica e comparou com o ultrassom, e a gente conseguiu definir o ultrassom como a metodologia a ser adotada, conseguimos também definir o tempo reacional em ultrassom e a escolha do aldeído, que ficou definido também como salicildeído. Nós fizemos, num tempo de 600 segundos, a redução do grupo nitro, 200 segundos a reação com o salicildeído. Em frasco aberto, o rendimento foi de 4%, e em atmosfera inerte, o rendimento foi de 28%. Foram obtidos 100 mg do produto partido do salicildeído, o composto 13. Foi utilizado também metanol para sua solubilidade, mas ele tinha baixa solubilidade, então a gente utilizou apenas uma parcela de 20 mg, que foi solubilizada em metanol doutorado, para fazer o espectro do próton. Os RMNs deveriam ter sido feitos em acetona deuterada, mas nós não tínhamos solvente à disposição. Nesse slide, temos o mesmo espectro, mas expandido. É possível observar que o número de hidrogênios aromáticos é compatível com a estrutura do composto 13, assim como o deslocamento químico e a distribuição dos sinais do espectro, que estão de acordo com os hidrogênios das lofinas substituídas. Como o composto é inédito, não é possível atribuir sinais de hidrogênio ao composto 13. Para a análise do comportamento fitoquímico do composto derivado do salicildeído, o composto 13, foram feitos os espectros de UV-Vis de sua solução etanólica. O composto 13 apresenta duas bandas de absorção, com máximos em 280 e 370 nanômetros, condizentes com a combinação de dois grupos funcionais que absorvem na região UV, a lofina conjugada com nitrona. As nitronas alfa-aril, N-aril substituídas absorvem na faixa dos 300 a 330 nanômetros, e as lofinas absorvem na faixa dos 290 a 390 nanômetros. Em ambos os casos, o máximo de absorção varia de acordo com o substituinte ligado ao anel aromático. Como não foi possível fazer o espectro de fluorescência do composto, fizemos um teste rápido para avaliar o comportamento dele se era fluorescente, usando lâmpadas de UV empregadas para o acompanhamento da placa de CCD. Tanto o composto 3 como a nitrolofina não apresentaram uma fluorescência observável a olho nu. Então, para comprovar essa teoria e propor uma aplicação para o composto sintetizado, foi feita uma reação de redução da nitrona usando boro-hidreto de sódio. A hidroxilamina resultante da redução da nitrona com boro-hidreto de sódio, o composto 16, apresenta uma intensa fluorescência e apenas um máximo de absorção no espectro de UV, condizente com o desaparecimento do grupo funcional nitrona e com a manutenção do grupo funcional lofina. Assim como esperado, ocorreu o deslocamento para azul do máximo de absorção da lofina, visto que a troca do grupo retirador por um grupo doador de elétrons aumenta a diferença dos níveis de energia dos orbitais de fronteira envolvidos nas transições eletrônicas. Dessa forma, poderia-se usar o composto 13 como um sensor do tipo turn-on para sistemas redutores.
Também foi feito um teste de conceito ao adicionar peróxido de hidrogênio em uma solução do composto 13. O espectro de UV mudou sensivelmente ao longo do tempo. O esquema representa o ataque de um radical hidroxila a uma nitrona. E também temos foto das cubetas contendo soluções etanólicas dos compostos na ausência e na presença do peróxido de hidrogênio, irradiados com diferentes lâmpadas de UV. Este espectro mostra que a fluorescência da solução foi intensificada após a adição do sistema oxidante. Dessa forma, propõe-se que o composto 13, derivado do salicilaldeído, também poderia ser usado como um sensor do tipo Tornon, para sistemas que contenham espécies radicalares de oxigênio. Através de uma metodologia inédita na literatura, foi preparado o primeiro sensor fluorescente do tipo Tornon contendo o grupo funcional nitrona. Apesar da olefina 2,4,5-trifenilimidazol ser considerado um esqueleto relativamente estável e incorporação de grupo funcional nitrona e empregar reações consideradas simples, algumas variáveis, como a escolha do aldeído e o emprego da atmosfera inerte, foram determinantes para o isolamento do composto-alvo. Diferentemente do que era esperado, o presente trabalho não apresentou uma metodologia que possibilite a síntese de uma ampla classe de compostos análogos, porém, mostra um caminho. Em teste de conceitos preliminares, usando um sistema redutor e um sistema gerador de radicais hidroxilas, foi apresentado o potencial de aplicação dos compostos sintetizados para fins de sensoriamento. Aqui estão as referências utilizadas, tanto para fazer o trabalho escrito, quanto para fazer a apresentação. Obrigada!